Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a palavra. Salve, salvos, e aí, Thiago Alves aqui, o seu canal de tal maneira. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. Se por razões que Stallone, Schwarzenegger e The Rock não explicam, você ainda não se inscreveu nesse canal, cara, corre lá. Clica em inscrever-se, aciona o sininho lá, para você poder estar junto conosco e acompanhar os nossos conteúdos, ok? Vamos lá que o assunto hoje está muito legal. Se tem um treco que está em alta hoje em dia é buscar o foco, a força e a fé. Esse é o lema de muitas academias, inclusive, mas nós vamos ver isso à luz da Bíblia. O termo força, foco e fé, se você não sabe, ele é baseado em preceitos bíblicos. Como assim? A força, obviamente, vem de Deus. O foco deve ser em Deus. E a fé, é claro, é a partir do Espírito Santo em Deus. Como você já conhece, olha ela aqui, pensa que ela não vinha, né? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus, no capítulo 14, a partir ali do verso 28. Nós vamos ler e contextualizar. Diz assim: respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Essa é uma das passagens talvez mais populares de Jesus envolvendo um de seus discípulos. Os discípulos estavam no barco, todos eles reunidos, no meio de uma tempestade no mar. O mar estava revolto, estava chovendo muito, estava muito vento, o barco balançando a veras, eles estavam quase indo a pique, quase afundando, e de repente, do nada, eles veem no horizonte um vulto se aproximando. E, como eles são muito machos, né? Eles começam a fazer aquela coisa que todo macho faz. Nem todo, né? Começa a gritar: Ah! É um fantasma! Socorro! E agora? Chame os caça-fantasmas! Só que no meio dessa loucura, o Pedrão, ele teve um estalo, falou: Não, pera, que fantasma, velho? Tá maluco? Aquele lá é Jesus. E a galera olha: Não, é Jesus, não é fantasma, vamos correr. Mas vai correr pra onde? Tá no barco, no meio da água. E Pedro fala: Não, espera aí. E olha assim, aí Jesus fala lá de longe: Pessoal, não precisa ter medo não, sou eu, não tem mais. E ali Pedro já recebe aquela visão e já entende que de fato é Jesus. E ele fala: Senhor, se é o Senhor que está aí, me chama, que eu vou aí junto do Senhor. Veja só que loucura. E Jesus, como gostava, né, desse negócio de loucura, milagre, era muita praia dele. Ele falou assim: Pedrão, pode vir que sou eu. Aí o Pedro, como é um cara muito doido, falou: vambora, né? E veja, aqui entra o nosso termo foco, força e fé. Qual que era o foco de Pedro? Ele olhou para Jesus e focalizou. É ele, é o mestre. E ele teve que ter força, cara, porque imagina só a situação. Em todo aquele pandemônio, o cara descer do barco para andar sobre as águas. Ele focalizando em Jesus, ele desce do barco e pisa sobre as águas. E acredite você ou não, a Bíblia diz que ele andou sobre as águas, cara. Ele andou, isso é inacreditável. Ele andou sobre as águas em direção a quem? A Cristo. Então ele estava com foco em Cristo, ele teve força para descer do barco e ele teve fé para andar sobre as águas. Ele teve fé para ir em direção ao mestre. E o mestre, obviamente, estava só esperando: Vem, Pedrão, chega aí, vem me dar um abraço aqui. E lá vem o Pedrão andando em cima das águas, só focalizando em Jesus, só de olho no mestre, não tirando o mestre do radar, olhando para Jesus: eu vou chegar, vou dar um abraço nele, é o meu mestre, cara, é ele, é ele. Só que teve um momento que deu um vento muito forte do lado de Pedro e ele perdeu o foco. Aí ele olhou para o lado e falou: cara, o que eu estou fazendo aqui? De repente, blup, afundou. E por que ele afundou? Não era o mesmo cenário? Não era água do mesmo jeito? A água deixou de ficar plana? Ela não estava plana, nem dura, nem resistente.
Ela estava do mesmo jeito. O mar já estava revolto, a chuva já estava acontecendo, a loucura já estava acontecendo. O que aconteceu foi que Pedro perdeu o foco. E quando ele perde o foco, a sua força mingua. Porque o foco em Cristo nos dá força. Mas perder o foco em Cristo, meu irmão, você perde a força na hora. E o Pedrão afundou como uma grande pedra, né? Afundou. E Jesus, obviamente, chegou e resgatou Pedro. Chega aí, Pedrão. Pegou com a sua mão, não sei que força é essa que ele tinha, pegou o Pedrão pro braço e levantou. E ambos subiram ao barco. Quando se perde o foco, se perde a força, se perde também a fé. Porque quando você afunda, meu irmão, você se esquece muitas vezes das promessas que Deus tem para você. Quando você está afundado, muitas vezes você não tem força para orar, para buscar a Deus. Você não tem força para se consagrar. Então, a sua fé acaba minguando. E a fé vem por onde? Vem pela palavra. Se você está sem força para buscar a palavra, cara, a sua fé vai ser abalada. Mas faça como o Pedrão, que em segundos de lucidez conseguiu andar sobre as águas, porque focalizou no Mestre, porque teve força e porque teve fé. Beleza? Que Deus abençoe sua vida, que você tenha esse lema na sua vida: foco, força e fé. E ó, passando aqui só para não deixar você esquecer. Aqui embaixo tem um botão inscrever-se, clica lá e aciona as notificações e não deixa de colocar aquele joinha maroto e abençoado para a gente continuar esses trabalhos. Se você tiver alguma sugestão para nós, as nossas redes estão aqui, entre em contato conosco com temas, perguntas, sugestões. Campo de comentários é livre, chega lá e manda ver, coloca suas expressões para fora. Que Deus abençoe sua vida e valeu!